Sesshomaru dispensa maiores apresentações. O vídeo de hoje é um vídeo especial deste personagem, então recomendo a vocês a ficarem até o final porque eu vou trazer várias informações aqui. Já vou começar falando que vão ter informações do Inuyasha Profiles, de entrevistas da Rumiko Takahashi, do próprio mangá, do anime, enfim, de todas as fontes oficiais que a gente pode ter. Então não se preocupem que esse vídeo aqui não é teoria, não é nada a não ser uma apresentação da mais completa possível sobre este grande personagem. Lembrando que esse vídeo é especial por ele ter sido o ganhador da gincana que a gente fez lá no Instagram, então me sigam no Instagram para participar de mais gincanas, porque esse é o primeiro de uma série de 4 vídeos dedicadas ao grande vencedor. Olá meus queridos, eu sou a Avalon das páginas Avalon Geek e vamos falar sobre Sesshomaru. Então, se você gosta do personagem, já deixa o seu like e já comenta aí pra mim qual o fator favorito de Sesshomaru pra você. O que faz você gostar tanto do Sesshomaru? Comenta aí pra mim já, porque a gente vai começar a falar sobre outras coisas de Sesshomaru que talvez você nem saiba. Então eu quero saber a opinião de vocês antes de vocês conhecerem esse verdadeiro dossiê sobre o personagem. Sesshomaru é o irmão mais velho de Inuyasha, um yokai completo com um grande poder que assume a forma verdadeira de um cão gigantesco, mas muito inferior ao tamanho original de seu pai, como a gente vê no anime. Ele é descrito no Inuyasha Profiles como a beleza arrepiante, o mais poderoso yokai da era feudal. Ele pode voar sem esforço e tem braços de uma força sobrenatural. Sesshomaru, que nasceu da linhagem sanguínea poderosa, possui um poder perfeito que muitos yokais desejam. Por conta disso, ele sempre foi confiante em seu poder e nunca se importou com objetos fortalecedores como a Joia de 4 Almas, o que acontece justamente por conta do seu orgulho como um grande yokai. Ele lutou contra seu meio-irmão paterno pela herança de seu pai, a lâmina de sua presa, Tessaiga, mas não conseguiu obtê-la. Salvou a vida de uma criança e assim seu coração se tornou cada vez mais compassivo e humano. Embora tente a todo custo esconder, Sesshomaru possui qualidades de um coração bondoso. Ele vive sua vida empunhando uma espada de ressurreição e outra de destruição. Essas são algumas das frases escritas no Inuyasha Profiles que eu acredito que resumem muito bem quem é Sesshomaru. Então vamos passar para algumas curiosidades, algumas informações. Ele é introduzido no 5º episódio do anime, que corresponde ao 12º capítulo do mangá, buscando encontrar o túmulo de seu pai, onde está guardada a espada Tessaiga. Ainda durante a vida de seu pai, Sesshomaru tentou herdar a espada juntamente com a Songa, mas seu pai negou essa herança a ele por entender que ele não tinha ninguém a quem proteger. Ao invés disso, Sesshomaru acabou herdando a Tenseiga, enquanto que a Tessaiga ganhou uma barreira contra yokais e foi selada no limite deste mundo com o mundo dos mortos. A princípio, Sesshomaru era um verdadeiro vilão, impiedoso e que se utilizou até mesmo dos sentimentos de Inuyasha por sua falecida mãe humana para enganá-lo e conseguir alcançar os seus objetivos. A ira e remorso de Sesshomaru o fizeram atentar contra Inuyasha diversas vezes, inclusive fazendo com que este, em um combate, perdesse o seu braço esquerdo por conta da lâmina Tessaiga. Seu orgulho nunca o permitiu aceitar que seu pai não havia lhe confiado sua espada, mas sim ao filho meio yokai, raça qual Sesshomaru sempre desprezou juntamente com os humanos, já que seu pai, o grande yokai Ino no Taisho, rei do oeste, havia sacrificado sua vida para proteger uma humana e seu filho meio yokai. Sesshomaru já se utilizou de braços substitutos ao longo da trama para poder lutar contra Inuyasha, sendo que o primeiro braço utilizado foi o de um yokai dragão e o segundo um braço humano junto com um fragmento da Joia de 4 Almas que havia sido entregue a Sesshomaru por Naraki. Inclusive foi com este braço humano que Sesshomaru conseguiu empunhar a Tessaiga contra o seu irmão, utilizando a técnica da ferida do vento pela primeira vez na história do mangá e anime.
Foi apenas após ser salvo pela barreira de Tenseiga em um confronto contra Inuyasha e ter a bondade de uma jovem e inocente criança tentando ajudá-lo que Sesshomaru passou a se permitir mudar. Ele salvou a vida desta criança após ela ser morta por lobos, trazendo-a de volta com a sua Tenseiga e passou a conviver com ela juntamente com seu servo Jaken. Rin foi a primeira a ser salva pela lâmina da Tenseiga e dali em diante Sesshomaru não poupou esforços para protegê-la das ameaças, inclusive quando inimigos como Naraki tentavam feri-la ou utilizá-la como um meio de alcançar e atingir Sesshomaru. Jaken, o yokai que acompanha e serve Sesshomaru, acabou se tornando seu servo justamente após Sesshomaru cruzar um campo de guerra, salvando Jaken, mesmo que não tendo sido sua intenção. Ele também é acompanhado por A1, uma espécie de yokai dragão de 2 cabeças que normalmente acaba servindo como montaria e também ajuda a proteger Rin e Jaken. Ao longo da história, Sesshomaru segue seu próprio caminho pouco a pouco, desviando seu foco de sua rivalidade de Inuyasha e desejando derrotar Naraki por tê-lo enganado com o braço humano e também colocar Rin em perigo. Nesta longa jornada, Sesshomaru não apenas salvou Agome, como inclusive chegou a ajudar outros personagens algumas vezes. Inclusive atravessando para o limite deste mundo com o mundo dos mortos, sendo o único capaz de fazê-lo pelo portão protegido por Gozu e Mezu, uma vez que é o grande detentor de Tenseiga, a espada da vida. Sesshomaru deu várias demonstrações de simpatia e compaixão com humanos ao longo da série, embora elas possam ser bem pequenas se comparadas com outros personagens. Mas temos como exemplo quando ele acaba derrotando Sara, uma personagem exclusiva do anime, para poder libertá-la de um yokai que a controlava. Ele também fez isso com Kagura, ao cogitar salvá-la com a sua Tenseiga, mesmo que não tenha sido possível ao final. Estes são exemplos pelos quais Sesshomaru veio demonstrando ao longo da série o seu amadurecimento e o desenvolvimento de uma simpatia e de uma compaixão. Mas a grande demonstração de compaixão de Sesshomaru, sem dúvidas, veio no momento em que ele, treinando a técnica do Ondas Lunares das Trevas para desenvolver um Meidou perfeito de sua lâmina Tenseiga, acabou colocando a vida da jovem Rin em perigo. Nesse momento, ele percebeu que todo o esforço para se tornar mais forte, para transformar Tenseiga mais forte, não valia de nada, porque nada importava mais do que a vida de Rin. Foi então que Sesshomaru finalmente desenvolveu a verdadeira compaixão em seu coração e inclusive salvou centenas de milhares de almas do mundo dos mortos, conseguindo que Rin voltasse à vida após uma caridade de sua mãe ao utilizar a Pedra do Meidou. Falando justamente na Ondas Lunares das Trevas, essa técnica foi despertada em sua lâmina Tenseiga uma vez que Sesshomaru perdeu a lâmina Toukijin, que era sua principal forma de lutar, o que o fez passar a ser atacado por yokais que começaram a duvidar de sua força. Quando ele foi encontrado por Totosai, que dizia que o seu coração estava mudando e que era hora de refazer a lâmina da Tenseiga como uma lâmina capaz de lutar. O problema é que Sesshomaru descobre que o Ondas Lunares das Trevas, assim como a própria Tenseiga, não passavam de partes da lâmina da Tenseiga, heranças deixadas a Inuyasha. E foi tão somente após perder estas técnicas e também ao finalmente se desvencilhar da herança da Tenseiga em uma luta contra Magatsuri que Sesshomaru despertou a sua própria lâmina, o seu próprio poder, a Baku Saiga, junto de seu braço esquerdo que havia voltado como prova de que ele de fato não se importava mais com a Tenseiga e havia superado seu próprio pai. Após a derrota de Naraki, Sesshomaru passou a viver sua jornada junto de Jaken, deixando Rin crescer com os humanos, onde estaria inclusive mais protegida ao lado de Kaede.
Ele eventualmente a visitava para deixar alguns kimonos como presente, mas foi só após algum tempo, com o qual não temos certeza até este momento, quando ela, já adulta, que ele e Rin se casaram, e esta acabou dando à luz a 2 meninas meio yokais gêmeas, respectivamente Toa e Setsuna. Acabado o resumo da história de Sesshomaru, pelo menos em Inuyasha não vamos contar a história da jornada dele em Hanyo, porque ela ainda está sendo contada pra gente. Eu vou trazer para vocês algumas curiosidades. Inicialmente a Rumiko pensava em matar Sesshomaru na série, onde ele se sacrificaria para proteger alguém humano. Eu vou deixar inclusive um vídeo no card aqui para vocês, onde eu falo um pouquinho mais sobre isso. Como já dito, ele é um yokai cão e ele tem a idade aparente de 19 anos, correspondente a anos humanos, mas a sua idade real é imprecisa, sendo referido como podendo ser mais de 900 anos. Inclusive, em uma entrevista, a Rumiko disse que eles podem viver por dezenas ou centenas de anos, então acho que seria melhor para os leitores fazerem seus próprios julgamentos com base nas aparências. Sesshomaru possui longevidade e juventude e o seu nome significa matando perfeitamente. Ele não come comidas humanas, como ele mesmo disse a Rin quando conheceu ela a primeira vez, e Rumiko nos contou que ela nunca teve uma ideia exata do que Sesshomaru poderia comer, mas ela acredita que seria possível que ele absorvesse a energia dos yokais que ele derrotava, devorando essa energia sinistra, mas que ele também poderia acabar comendo algumas frutas. Seu olfato excelente o permite obter informações e entender acontecimentos de acordo com os odores deixados, como por exemplo o sangue de alguém que está ferido. Seu poder instantâneo. Sesshomaru é tão veloz e poderoso que pode se mover de maneira quase instantânea, conseguindo surpreender até mesmo inimigos poderosos e cautelosos como Naraki. Sua força é tão grande que mesmo em relação à força física, passando boa parte dos eventos da série Inuyasha apenas com um braço, ele ainda demonstrava poder suficiente para golpear violentamente o seu irmão mais novo com um braço. Inclusive é dito que se Inuyasha consegue carregar 100 toneladas em um único braço, Sesshomaru consegue fazer isso em relação ao dobro de toneladas sem dificuldades. A maneira calma e racional, controlada com a qual Sesshomaru costuma lutar, lhe permite usar de todo o potencial de suas garras venenosas de maneira inteligente em batalha. Ele costuma nocautear adversários e derrotá-los, mostrando toda a sua superioridade. Ele só usou a sua verdadeira forma de cão yokai 3 vezes durante a série. No primeiro combate contra Inuyasha, ao encontrar sua mãe, e finalmente enfrentando Magatsuri. O veneno de suas garras é capaz de derreter até mesmo rochas e ossos. Inclusive, ele é imune a venenos, uma característica que foi herdada parcialmente por cada uma de suas filhas, como a gente vê em Hanyo no Yashahime. Como meio de batalha, Sesshomaru pode utilizar suas garras venenosas, inclusive em meio de criar um verdadeiro chicote ou feixe de energia flexível com sua garra, que é exclusivo do anime, além de ele poder assumir a forma de um gigantesco cão yokai. Ele é imune a miasma e venenos, inclusive a energia demoníaca de outros yokais que não o afetam, podendo ainda se defender com a barreira da Tenseiga, como quando esta o salvou do ataque da ferida do vento de Inuyasha. Em relação ao Mokomoko, que é uma das maiores curiosidades que as pessoas têm sobre Sesshomaru, ele é considerado como uma parte de seu corpo. Ele pode esticar, como nós vemos principalmente no mangá, mas no anime também, e serve tanto para defesa quanto para ataques. Originalmente ele foi criado como uma parte da armadura, mas Rumiko confessou que à medida que a série foi progredindo, ela foi criando cada vez mais um gosto em desenhá-lo e em torná-lo cada vez maior, nunca esclarecendo de forma específica pra gente se o Mokomoko é de fato uma parte do corpo do Sesshomaru ou não, apenas qual foi a ideia original. Curiosamente, a primeira aparição de Sesshomaru no mangá
teve um conceito, um design que parecia muito mais infantil. Isso se dá ao traço da autora, que foi se desenvolvendo cada vez mais durante toda a sua carreira e acabou adotando um aspecto mais adulto no visual dele nos próximos capítulos. Mas no anime ele já foi apresentado desde a sua primeira aparição com esse aspecto mais adulto. O padrão de símbolos no kimono de Sesshomaru é um emblema que existe no mundo real, representando a família, o clã samurai conhecido como Azai. Sesshomaru foi eleito o 6º mais querido personagem masculino favorito do público na 43ª enquete da edição da Animage. Em Hanyo no Yashahime, nós vimos um combate de Sesshomaru contra Kirin-maru, um yokai tão poderoso a fazer frente ao próprio Tuga, pai de Sesshomaru, e curiosamente, Ken Narita, que é o seiyuu que dá voz ao personagem de Sesshomaru lá no Japão, nos disse que ele foi orientado na gravação dessa cena a não demonstrar nenhum tipo de esforço, sugerindo que talvez Sesshomaru estivesse a um nível acima do seu rival. Curiosamente, o braço esquerdo cortado foi utilizado no 3º filme pela Sounga, não apenas junto com Setsuna no Takemaru para que ele pudesse empunhar a lâmina, mas até mesmo depois, quando a lâmina assume uma forma monstruosa, utilizando do braço de Sesshomaru para isso. Ele empunhou as lâminas Tenseiga e também Toukijin. A primeira sendo a presa herdada de seu pai, que é capaz de trazer seres mortos de volta à vida uma única vez e também dentro do período de 1 hora após a morte. Ela é uma arma poderosa contra seres do outro mundo porque funciona justamente golpeando seres, que é a forma como ela traz os seres mortos de volta à vida. Ela impede que os seres do submundo levem a alma da outra pessoa para o outro mundo. Toukijin, por sua vez, é uma lâmina que ele foi capaz de controlar mesmo sendo considerada uma espada amaldiçoada, criada a partir das presas de Goshinki, uma cria de Naraki que conseguiu partir a lâmina da Tessaiga ao meio com suas presas. Curiosamente, Sesshomaru conseguiu suprimir o poder amaldiçoado de Goshinki presente na lâmina Toukijin com o seu poderoso espírito de luta. E com essa espada, ele é capaz de cortar a carne de inimigos mesmo sem encostar nela. Foi também com essa espada que ele mostrou capaz de conjurar a técnica da Onda do Dragão, exclusiva do anime. Mas vou fazer uma nota aqui, porque Sesshomaru conseguiu conjurar essa técnica com a lâmina da Tenseiga uma única vez no filme da espada que domina o mundo. Eu vou deixar para vocês no vídeo aqui no card uma explicação de como Sesshomaru conseguiu utilizar essa técnica mesmo com a Tenseiga, que não é capaz de derrotar seres deste mundo. Além das 2 espadas já mencionadas, a gente falou também já sobre a Baku Saiga, mas alguns detalhes adicionais. Essa espada nasceu diretamente do corpo de Sesshomaru, é a prova do seu próprio poder. O poder de Baku Saiga, que significa presa explosiva, é tão grande que ele tem a capacidade de não apenas destruir o corpo, a carne do inimigo, mas o seu ataque produz um efeito contínuo. Tudo aquilo com que o objeto que foi cortado tiver contato receberá o dano continuamente até que seja desintegrado. Um exemplo fácil é a gente pensar no que acontecia com o corpo de Naraki que tentava se regenerar. Se qualquer parte do corpo de Naraki, assim como aconteceu quando Magatsuri recebeu o corpo emprestado, tentasse se regenerar utilizando uma parte que havia sido danificada pela Baku Saiga, todo o restante do corpo que tivesse contato receberia o dano até ser desintegrado pela lâmina. E bom, meus queridos, essas são basicamente todas as informações que nós temos sobre Sesshomaru até agora. Se vocês lembram de alguma informação que eu não coloquei nesse vídeo, comentem aí, porque este é o primeiro de uma série de 4 vídeos sobre o personagem. Inclusive, vocês podem sugerir aí alguns vídeos. Eu anotei algumas sugestões que vocês fizeram no Instagram. Podem sugerir nos comentários também que outros assuntos vocês gostariam que eu trouxesse em vídeos de Sesshomaru. Acho que tá bem claro aqui pra gente a trajetória do nosso personagem e também quais as técnicas e armas que ele utilizava, mas vocês podem sugerir aí o tema dos próximos vídeos. Lembrando que Sesshomaru também vai ter um sorteio, então fiquem atentos às redes sociais e se inscrevam aqui no canal. Meus queridos, muito obrigado por tudo, um grande abraço e até mais!